Em 1987, a linguista Janet Holmes, da Universidade Victoria de Wellington, na Nova Zelândia, publicou um estudo que deveria ter mudado a forma como entendemos uma das palavras mais comuns da vida humana. Ela analisou centenas de situações de pedido de desculpa em culturas diferentes: inglês, espanhol, francês, alemão, japonês, e chegou a uma conclusão que contradiz décadas de teoria linguística sobre o que é um pedido de desculpa. A conclusão era esta: em praticamente todas as línguas estudadas, as expressões de pedido de desculpa descrevem o estado do próprio falante. Não o dano causado ao outro, não a responsabilidade assumida, o sofrimento de quem pede desculpa. Sorry vem do inglês arcaico sarig, que significa angustiado, cheio de dor. Lo siento, em espanhol, significa literalmente eu sinto isso, a dor é minha. Je suis désolé, em francês, significa estou desolado. Em alemão, es tut mir leid, significa isso me faz mal. Em japonês, sumimasen significa, numa tradução aproximada, isso não se resolve dentro de mim. Em português, me desculpe vem de esculpa, tirar a culpa de. O foco ainda está em quem fala, não em quem foi ferido. O que Holmes descobriu não foi apenas etimológico, foi estrutural. A linguagem do pedido de desculpa em todas as culturas documentadas foi construída em torno da ideia de eu estou sofrendo, não de você sofreu por minha causa. Isso reescreve o que pensávamos saber sobre por que pedimos desculpa, o que esperamos quando pedimos, e por que dizemos me desculpe quando batemos no joelho numa mesa. Existe um experimento mental simples que ilustra o problema central deste tema. Pense na última vez que você pediu desculpa. O que você estava comunicando? Se você responde, estava reconhecendo que errei, sua resposta está alinhada com o que a maioria das pessoas diria, e com o que décadas de psicologia social assumiram como função do pedido de desculpa. A teoria dominante até os anos 80 era que o pedido de desculpa serve para reconhecer culpa, estabelecer responsabilidade e restaurar o equilíbrio moral entre as partes. O problema com essa teoria é que ela não explica a maioria das situações em que pedimos desculpa. Você pede desculpa quando bate num poste. Você pede desculpa quando alguém esbarra em você no metrô. Você pede desculpa antes de fazer uma pergunta. Você pede desculpa quando chega a uma reunião 2 minutos adiantado e a outra pessoa ainda não chegou. Você pede desculpa quando o garçom traz o prato errado e você precisa avisar. Não existe culpa, responsabilidade ou dano nessas situações. E ainda assim a palavra sai, automática, imediata, quase involuntária. Se pedido de desculpa fosse apenas reconhecimento de culpa, essas situações não fariam sentido. E, no entanto, funcionam. Quem recebe um me desculpe numa dessas situações se sente, em geral, melhor. O tecido social que foi perturbado por um segundo é restaurado. Alguma coisa aconteceu, e não foi a transferência de responsabilidade por um erro, foi outra coisa. O que é essa outra coisa é onde a linguística e a neurociência finalmente se encontraram com a antropologia evolutiva. Antes de entrar no mecanismo, o tamanho do fenômeno precisa ser estabelecido. Um estudo da Universidade de Wolverhampton, no Reino Unido, publicado em 2015, monitorou padrões de fala de voluntários em situações cotidianas e estimou que um adulto britânico médio diz sorry aproximadamente 8 vezes por dia. Uma pesquisa informal conduzida pelo jornal The Mirror chegou ao número de 18. Independentemente da metodologia, o consenso é que estamos falando de uma das palavras mais frequentes do vocabulário cotidiano de qualquer língua, comparável a obrigado, por favor, sim e não. Se uma pessoa adulta usa o pedido de desculpa em média 8 vezes por dia, ao longo de 60 anos de vida adulta, isso resulta em mais de 175 mil pedidos de desculpa. E a maioria deles, como os estudos de Holmes mostraram, não está relacionada à culpa estabelecida ou dano causado. Eles são, em sua maioria, sinais de posição social, gestos de suavização, marcadores de atenção ao outro. E no Japão, onde sumimasen funciona como saudação, pedido de passagem, agradecimento e desculpa ao mesmo tempo, o número seria maior ainda. Uma colega japonesa uma vez descreveu o sumimasen para mim assim: é a palavra que você diz quando quer dizer sinto o peso de incomodar você, mesmo que você não esteja incomodando nada. Peso, sofrimento,
presença da dor do outro dentro de você. Em nenhum lugar dessas descrições aparece a palavra culpa. Para entender quando os humanos começaram a pedir desculpa, precisamos ir onde a linguagem vai quando se esgota a memória escrita. Para a etimologia, para as raízes, para as primeiras marcas que certas emoções deixaram nas palavras. O termo desculpa, em português, tem origem no latim disculpare, separar de culpa, retirar a imputação. Isso soa como admissão de responsabilidade, mas repare, o foco da ação está em quem faz o pedido. Quem pede desculpa está pedindo para ser separado da culpa. Está declarando um estado de angústia em relação à culpa que pesa sobre si. O latim miserere, que aparece em textos religiosos medievais como pedido de perdão, significa tem misericórdia de mim, olha para o meu sofrimento. A ênfase é em quem sofre, não em quem foi prejudicado. Os textos sagrados que hoje lemos como admissões de pecado eram, na sua estrutura, declarações de angústia pessoal. O japonês Moshiwake gozaimasen, uma das formas mais formais de pedido de desculpa, traduz-se aproximadamente como não há palavras que possam justificar minha existência neste momento. Não é você foi prejudicado, é eu estou sofrendo com o que aconteceu. A distinção parece sutil, não é? Para entender o que virou o quê e por que isso importa para como você lida com as desculpas que pede e recebe, a virada começa aqui. A reviravolta central deste vídeo é esta. Pedir desculpa é, na sua estrutura mais antiga e mais universal, uma declaração de que você está sentindo dor social, não necessariamente uma declaração de que você causou dano. Essa distinção parece pequena, até que você começa a ver o que ela explica. A linguista Marjorie Boxer, da Universidade da Califórnia, em Los Angeles, conduziu um dos estudos de maior escala sobre estratégias de pedido de desculpa entre culturas. O que ela encontrou foi um padrão consistente. Em culturas de alta distância de poder, onde hierarquia é explícita e rígida, o pedido de desculpa é frequentemente um ato de posicionamento social, não de admissão de culpa. Dizer "me desculpe" antes de entrar numa sala onde há alguém de status superior não é reconhecer um erro, é dizer "eu sei que minha presença aqui perturbou o espaço que é seu". Isso não é uma perversão do pedido de desculpa, é, possivelmente, a sua forma original. Robin Dunbar, da Universidade de Oxford, que passou décadas estudando como primatas, humanos e não humanos, mantém vínculos sociais, sugere que o pedido de desculpa humano cumpre a mesma função que o grooming, a limpeza mútua de parasitas que chimpanzés e outros primatas fazem por horas todos os dias. O grooming não é higiene, é manutenção de aliança. É o ato de dizer, eu me importo com você o suficiente para dedicar tempo físico a você. O pedido de desculpa verbal humano seria uma versão comprimida e simbólica do mesmo gesto. E o que o grooming diz não é eu errei, é eu estou aqui, eu me importo, o vínculo entre nós me importa. O sentimento que você sente quando precisa pedir desculpa e não consegue, esse nó no peito, essa tensão que não resolve, não é culpa, é dor social. Em 2003, Naomi Eisenberger, do Laboratório de Neurociência Social da Universidade da Califórnia, em Los Angeles, publicou um experimento que mudou a neurociência do comportamento social. Ela colocou participantes dentro de um scanner de ressonância magnética e fez com que experimentassem rejeição social, especificamente a sensação de ser excluído de um jogo por outros jogadores. O que o scanner mostrou foi inesperado. A rejeição social ativava o córtex cingulado anterior dorsal, a mesma região do cérebro que processa dor física. Não uma região semelhante, a mesma. Quem era excluído socialmente tinha literalmente dor no cérebro. Pesquisas posteriores da mesma equipe de grupos independentes confirmaram o padrão. Conflito social não resolvido, culpa persistente, vergonha, todos ativam circuitos de dor. E pedido de desculpa funciona como analgésico. Não porque resolve a questão moral, mas porque sinaliza ao sistema nervoso que a ameaça social está sendo endereçada. Quando você pede desculpa e a outra pessoa recusa aceitar, a dor que você sente não é metafórica. Seu córtex cingulado anterior processa aquilo como nocicepção, o mesmo tipo de sinal que processa quando você bate o dedinho do pé na quina da cama às 3 da manhã, com a diferença que esse não passa em 10 minutos. E isso explica por que dizer "me desculpe"
quando você bateu numa mesa, funciona. Você está em dor social momentânea. A perturbação do ambiente foi registrada pelo sistema nervoso como ameaça. O pedido de desculpa acalma o alarme. Não porque a mesa foi prejudicada, porque você estava sentindo algo. Aqui começa o que os livros de história raramente contam sobre o pedido de desculpa. Na Europa medieval, o conceito dominante de reparação social não era verbal, era material. Fazer as pazes significava literalmente pagar uma compensação pelo dano. O Vergeld germânico era um sistema de valores monetários atribuídos a diferentes tipos de ofensa. Uma lista de preços para danos físicos, propriedade roubada, honra ferida. A palavra importava menos que o pagamento. A confissão religiosa cristã introduziu uma camada diferente, o ato verbal de nomear o pecado diante de um sacerdote. Mas mesmo aqui, a ênfase não era eu reconheço o dano que causas ao outro. Era eu confesso minha transgressão a Deus. Eu me arrependo. Arrependimento, do latim repoenitere, que significa voltar a sentir dor. A confissão era, na sua estrutura, uma declaração de sofrimento pessoal diante do divino. No Japão, o dogeza, curvar-se profundamente até o chão, evoluiu de rituais militares de submissão. Um guerreiro capturado que se curvava completamente estava dizendo: eu reconheço que minha vida está em suas mãos. Não, eu errei. Você tem poder sobre mim. O pedido de desculpa japonês formal ainda carrega esse DNA. Quando a psicologia ocidental começou a sistematizar o conceito de desculpa saudável, a partir dos anos 70 e 80, com ênfase em reconhecer especificamente o dano causado ao outro, nomear o comportamento errado e comprometer-se a não repetir, estava, na verdade, criando um formato novo. Um formato que a maioria das línguas e culturas nunca havia pedido antes. Nós inventamos a desculpa correta muito recentemente. E depois passamos a cobrar de todo mundo que sempre soube como pedi-la. Existe uma lógica evolutiva no padrão que encontramos em todas as línguas. Frans de Waal, o primatólogo holandês que passou décadas observando reconciliação entre chimpanzés no Centro Nacional de Pesquisa de Primatas, IRCS, documentou extensivamente que, após conflitos, chimpanzés engajam em comportamentos de reconciliação que nada tem a ver com estabelecer quem tinha razão. Um chimpanzé que perdeu uma briga pode se aproximar do dominante e apresentar o traseiro, uma postura de submissão pura. O dominante toca ou abraça. O conflito fecha. Não há julgamento moral, não há atribuição de culpa. Há apenas o sinal de eu reconheço sua posição, e a resposta, o vínculo está restaurado. Os humanos verbalizaram esse processo. Em vez de apresentar o traseiro, o que, convenhamos, tornaria os encontros de trabalho ainda mais desconfortáveis do que já são, desenvolvemos palavras que comunicam: eu me coloco numa posição vulnerável em relação a você. Eu sinto o peso do que aconteceu entre nós. O vínculo me importa mais do que minha posição neste momento. Isso não é a fraqueza. É o mesmo sinal, em código simbólico. E o código funciona porque o receptor do sinal não está procurando culpa, está procurando segurança. A segurança de que o outro ainda quer manter o vínculo. Vamos ser precisos sobre um fenômeno que todo mundo já viveu e ninguém consegue explicar. Você bate o pé numa cadeira. Diz: ai, me desculpe. Para quem? Para a cadeira? Para ninguém? Para o universo em geral? A maioria das pessoas, quando pergunta sobre isso, ri e diz: é um vício de linguagem. Mas vícios de linguagem não surgem do nada. Eles têm função. Masaki Yuki, pesquisador de psicologia social da Universidade de Hokkaido, no Japão, estudou extensivamente as diferenças na função do pedido de desculpa entre culturas individualistas, como Estados Unidos e Brasil, e coletivistas, como Japão e Coreia. O que ele encontrou foi que, nas culturas coletivistas, o pedido de desculpa é tão automatizado que funciona como um reflexo motor, ativado por qualquer perturbação no ambiente social, independentemente de haver um agente culpado. O som de um copo caindo numa mesa silenciosa pode gerar um sumimasen espontâneo de quem estava sentado mais longe da mesa. Esse reflexo não é irracionalidade, é uma resposta calibrada. O sistema nervoso registra o ambiente social foi perturbado e dispara, emita o sinal de reparação de vínculo. Não importa se você causou a perturbação. O sinal é a resposta à perturbação, não à culpa. Você diz, me desculpe,
para a mesa porque o seu sistema nervoso é mais rápido do que a sua avaliação de culpabilidade. E esse reflexo funcionou por centenas de milhares de anos como tecnologia de sobrevivência social. A mesa, sim, não precisa ser apaziguada. Mas as pessoas ao redor da mesa, que registraram o barulho, que ficaram atentas, cujo estado de alerta subiu por um segundo, elas respondem ao sinal. O ambiente social é restaurado. O reflexo fez seu trabalho. Aqui chegamos ao ponto que a psicologia social começou a investigar nas últimas décadas, e as descobertas são mais complicadas do que a narrativa popular sugere. Karina Schumann, da Universidade de Pittsburgh, conduziu uma série de estudos sobre o que faz uma desculpa ser aceita. A hipótese intuitiva era que desculpas mais detalhadas, com maior reconhecimento de culpa, seriam mais aceitas. O que os estudos mostraram foi mais nuançado. O que as pessoas mais valorizam numa desculpa é o sinal de que o outro entende o que elas sentiram. Não necessariamente que o outro admite a culpa técnica. Eu sei que você ficou com raiva. Funciona melhor do que foi culpa minha e eu errei, quando a pergunta é: isso me parece uma desculpa genuína? Isso não significa que reconhecer culpa não importa. Importa, e muito, dependendo do contexto. Mas sugere que o núcleo emocional do pedido de desculpa não é a transferência de culpa. É o sinal de conexão. Eu sei que você sofreu. Esse sofrimento chegou até mim. Então, o que você quer quando pede desculpa? E o que quer quando exige uma? Deixa eu traçar o mapa. A etimologia mostra que as palavras mais antigas para pedido de desculpa, em todas as famílias linguísticas documentadas, descrevem o estado do falante: dor, angústia, desolação. Não o estado da vítima. A primatologia mostra que os comportamentos de reconciliação que humanos compartilham com outros primatas são sinais de vínculo, não de julgamento moral. A neurociência mostra que dor social e dor física são processadas nos mesmos circuitos e que pedido de desculpa funciona como alívio de dor. A antropologia mostra que culturas diferentes desenvolveram rituais muito distintos de reparação e que a versão admissão explícita de culpa é relativamente recente e não universal. Tudo aponta para a mesma direção. Pedir desculpa é, na sua raiz, um sinal de que você está em dor e que se importa com o vínculo. Não é, primariamente, um ato jurídico de admissão de responsabilidade. Essa distinção tem consequências práticas enormes. Significa que quando você diz "me desculpe", quando não é objetivamente culpado, quando esbarra em alguém, quando o clima está ruim no dia do seu piquenique, quando interrompe uma conversa para fazer uma pergunta, você não está sendo fraco, submisso ou neurótico. Você está usando a linguagem exatamente para o que ela foi construída. Sinalizar sensibilidade ao vínculo social. Dizer, eu percebo que minha presença perturbou algo, e isso me importa. O problema começa quando essa palavra tão antiga é usada de um jeito muito específico e muito moderno. Existe uma frase que ficou famosa na psicologia popular como exemplo da não desculpa. Me desculpe se você se sentiu ofendido. Na sua estrutura estritamente etimológica, essa frase é quase perfeita. Ela expressa o sofrimento do falante com a situação. Me desculpe, sinto mal. E reconhece o estado emocional do outro. Você se sentiu ofendido. Mas ela é recebida como vazia, falsa, até insultuosa. Por quê? Porque o que foi criado ao longo de décadas de psicologia terapêutica é uma expectativa diferente, de que um pedido de desculpa contenha tanto o elemento antigo, eu estou em dor, quanto um elemento novo, eu assumo responsabilidade específica pelo que aconteceu. A ausência do segundo elemento na frase acima é detectada imediatamente. E o que a torna uma não desculpa não é a falta de sinceridade emocional, é a ausência de responsabilidade. Estamos em um momento histórico raro. A palavra desculpa carrega agora dois significados simultâneos, de origens diferentes, e precisamos de ambos ao mesmo tempo. O sinal antigo, eu estou sofrendo com isso, e o sinal moderno, eu reconheço o que fiz. Quando um dos dois falta, o outro sozinho não basta. A não desculpa dói da forma errada porque parece dor fingida sem responsabilidade real. A palavra evoluiu. Nós estamos no meio dessa evolução. E isso, de certa forma, é mais honesto sobre a natureza da linguagem do que qualquer dicionário poderia ser. Volte à descoberta de Janet Holmes, em 1987.
Uma linguista numa universidade da Nova Zelândia analisou centenas de pedidos de desculpa e percebeu que todas as línguas constroem esse ato em torno do sofrimento de quem pede, não do sofrimento de quem recebeu o dano. Isso não foi uma descoberta sobre um desvio da norma. Foi uma descoberta sobre a norma em si. A última vez que você disse me desculpe, seja com a função de admitir um erro, seja ao esbarrar em alguém, seja antes de fazer uma pergunta incômoda, você estava usando uma tecnologia social com milênios de história. Uma tecnologia que não foi desenhada para transferir culpa, foi desenhada para transmitir um sinal específico ao sistema nervoso do outro. Eu estou sentindo o peso deste momento entre nós. Eu não quero que o vínculo se rompa. A dor que existe aqui chegou até mim. Isso não resolve tudo. Não substitui a responsabilidade. Não apaga o dano. Mas é a base sobre a qual qualquer reparação real começa. Um pedido de desculpa não é uma confissão de crime. É um ser humano dizendo ao outro: eu sei que você está aqui, e o que acontece entre nós me dói também.